Olá, estamos iniciando o Rio Grande que dá certo. Hoje nós vamos conversar sobre mobilidade urbana, os desafios durante a pandemia e as novas tecnologias com o presidente da Aeromóvel Brasil, empresário Marcos Quester, que está ingressando do seu home office aqui no nosso Rio Grande que dá certo. Seja bem-vindo ao Rio Grande que dá certo, Marcos Quester. Obrigado pela presença conosco. Olá, Osiris. Prazer grande estar com vocês mais uma vez. E nesses tempos muito únicos aí de pandemia, né, retomada de negócios, grandes transformações, né? Sem dúvida, grandes desafios para todos nós, também na área de logística, na área de mobilidade, né? A pandemia vai nos legar aí, embora esse processo muito duro, a alguns ensinamentos. Mas o empresário Marcos Quester também está em meio a um grupo que ajuda a assistência com EPIs, com técnicas, com equipamentos ao longo de todo esse processo, que é o grupo Brothers in Arms. Como é que foi constituído esse grupo e como é que ele atuou ao longo desse processo agora, Marcos? Isso aí foi um processo bem interessante, Osiris. Tu conhece aí a minha trajetória, né? Eu sempre tenho sido atuante aí em grupos, em organizações, como a própria Federação das Indústrias, né? A BINE, a BIMAC, e outras associações, Câmara Brasil-Alemanha, da qual hoje eu presido, né? E são todos trabalhos voluntários, né? E o motivo, a razão de dar tempo para esses movimentos, né, é porque isso é o coletivo e o coletivo não são os outros, o coletivo somos nós, né? Então, sempre que a gente atua coletivamente, a gente também está atuando a favor de um todo onde nós nos incluímos. Eu acho que essa é uma visão importante, né? E o Brothers, esse foi na verdade, começou uma conversa de uma sexta-feira, com o Vilvoc da PUC, o Luiz Carlos, né, diretor da Escola de Engenharia da URGS, também coordenador do Pacto Alegre, e a gente começou a ver a questão assim de falta de EPIs, né, quando esse processo do Covid estava chegando em Porto Alegre. Eu casualmente tenho uma irmã que é médica de emergência, então tinha ali como beber na fonte, né, e ver de fato o que estava acontecendo. É um problema mundial, né, de EPIs que faltavam no mercado. E a gente começou a fazer essa conversa, né, e convidar pessoas, um grupo de WhatsApp, na verdade, né, e começou a convidar pessoas do Pacto Alegre, empresários, pessoal de universidade, pessoal do município, do governo do estado, né, de outros municípios, né, e principalmente o corpo médico, né. Então, os médicos de emergência, eles entraram de forma muito consistente nesse grupo e começaram a nos alimentar com informações precisas, corretas tecnicamente, né? E esse negócio aí, em 4, 5 dias, tinha mais de 500 pessoas, né, trabalhando ali voluntariamente nesse processo, né? A Unicred, em paralelo, lançou um fundo, né, onde as pessoas puderam fazer doações, né, um parceiro importante, né, o Instituto Floresta também interagiu muito conosco, né? E o primeiro produto, vamos dizer assim, a primeira informação relevante que o Brothers trouxe para o mercado foi uma coisa muito simples, né? Uma lista de demandas, né? O que está faltando aonde? Hoje, óbvio, né? As cidades, os hospitais, todos conseguiram se organizar melhor, né? Mas lá bem no início, né, vamos dizer assim, a primeira lista de referência de urgências era a lista do Brothers in Arms. Então, esse troço ganhou uma importância, né? E a gente começou também a opinar nas doações da Unicred. Um processo muito bacana, assim, né? Foram feitas doações de máscaras, né? De reforma de aparelhos hospitalares, né? De respiradores e de outros aparelhos, né? E tudo isso numa escala relativamente pequena, mas ajudando bastante aí o problema em cada momento, né? O mais importante é que se conseguiu, na largada, quando o poder público tinha muita dificuldade, através da sociedade civil e esses setores organizados, suprir esses profissionais que estão na linha de frente, não é, Marcos? Exatamente. O drama disso, Osiris, é que é o seguinte, né? Se o profissional de saúde, se o profissional de emergência, ele é afetado, ele é contaminado, né, pelo vírus, né? A primeira coisa é, claro, existe ali uma situação de saúde que é ruim para qualquer um, né? Mas, em particular, essa pessoa vai para a quarentena, né? Então, fazendo assim até uma lógica, né? Pô, se os profissionais de saúde não tiverem o mínimo, né, que é o equipamento de proteção individual, né, eles certamente vão se contaminar, né, e eles vão para a quarentena e eles não vão poder atender as pessoas que estão com um efetivo problema relativo aí a essa doença, né? Então, isso sensibilizou muito no início, né?
Algumas autoridades, até no começo, né, de alguns municípios do interior, ficaram um pouco, alguns hospitais pediram, não, bota a minha lista aí que o povo, né, isso mostra a incompetência do hospital. E não tem nada a ver, né? Na verdade, o problema das EPIs é um problema mundial, né? Em Los Angeles está acontecendo a mesma coisa, em Nova York aconteceu a mesma coisa, na Itália, né? Está faltando EPI no mundo inteiro, né? E não foi diferente aqui, né? Então, esse processo aí de, no primeiro momento, trazer EPIs, né? Sinalizou isso, e aí outros movimentos vieram, né? Um movimento muito importante aí também foi feito pelas empresas Taurus, Steel e outras empresas ali de São Leopoldo, né? Com a URGS, né? que desenvolveu o Shield, o Face Shield, em escala maior. Então ali foram fabricados, se eu não me engano, 50 mil escudos já desses protetores faciais, né? Que é um produto que hoje não falta no mercado, né? É um produto que está relativamente bem abastecido, né? E o mais chocante, Osíris, assim, aí vem toda essa discussão, né, de indústria brasileira, né? Sim, então, tem uma questão industrial aí, Marcos, que é justamente o fato de que há 20, 30 anos nós fabricávamos isso tudo e até mesmo respiradores, e a gente está partindo agora para reformar os que temos, pois somos muito dependentes da China hoje, o mundo é dependente do que é fabricado na China, né? Perfeitamente, eu acho que isso tem agora uma revisão desse processo. Inclusive, a gente vê todo o tempo, né, notícias, né, lá, a indústria japonesa está reduzindo a posição fabril na China, a presença fabril na China, né? A briga aí com os Estados Unidos é mais visível, mais notória, né? Mas essa situação toda, ela mostra essas fragilidades, ela mostra a fragilidade de quem não tem indústria, né? E não é nem respirador, né, Osíris? São coisas muito mais simples. Por exemplo, esse shield, essa máscara, né, é uma peça injetada de plástico, né? Que os voluntários, aí também tinha uma atuação interessante do Brothers aí, né? É que os voluntários começaram a imprimir isso em pequena escala nas impressoras 3D, né, fazendo pequenas produções, né, de 100, 200, 300 máscaras, que ajudou, em algum momento, alguma unidade de saúde, né? E o Brasil não tem essa capacidade, né? Então, máscara importada, essas máscaras de tecido, né, ou de não tecido, de proteção facial também, né? As N95, tudo importado, caríssimo agora, né? Os preços mundiais, a disputa internacional. Então, essa máscara de proteção facial é uma coisa que não tem nenhuma justificativa não fazer no Brasil, né? A gente tem todos os insumos petroquímicos de tecidos aqui para fabricar, né? Então, mostrou uma fragilidade, né? E dentro dessa crise vai para um outro ponto mais sofisticado, que é a área do conhecimento avançado, né? Que são os laboratórios, né? A Fiocruz, né? Os laboratórios no Brasil todo, né? Que estavam, né, pouco valorizados e até perdendo profissionais qualificados, perdendo investimentos, né? Quem sabe essa crise vem para acender uma luz aí de que, pô, pessoal, a gente precisa do conhecimento, a gente precisa gerar soluções aqui clínicas, né, de vacinas, de tratamentos, também no Brasil, claro, né? Se tiver um desenvolvimento na Ásia, nos Estados Unidos, que a gente possa usar, também é bom, né? Mas o país não pode perder o seu protagonismo, né? Quem não tem conhecimento, quem não tem tecnologia, sempre vai estar a reboque, dependendo aí de estratégia dos outros, né? Agora, eu acho que isso pode provocar, Marcos, uma modificação na política industrial brasileira, a gente passar a gerar mais emprego aqui dentro e gerar conhecimento, reter nossos cientistas também aqui? Eu acho que isso vem, isso é uma tese, particularmente eu acho que não tem nenhum país, né, é só estudar um pouco, né, não tem nenhum país que se desenvolveu, né, sem uma estrutura de educação, de tecnologia e de indústria competente, né, diferenciada. Pode pegar qualquer país rico, quer dizer, a qualidade de vida, a riqueza do país, tá, e a educação das pessoas é a mesma coisa. Tá? Todos os países ricos têm educação boa, né, e têm tecnologia. E isso é um ciclo que se alimenta, né? Porque no momento que tu tem economia forte, tu tem mais investimento em pesquisa e desenvolvimento, né? Tu tem empresas que utilizam essa pesquisa e esse desenvolvimento em produtos, né? Tu tem mercado, as pessoas conseguem consumir melhor, né? É o grande modelo aí dos Estados Unidos da América, né? E então não tem ilusão, vamos dizer assim, esse neoliberalismo de que o mercado resolve tudo, isso, na minha opinião, isso é uma grande falácia, tá? Tanto que nenhum país, nem a Coreia, que é vamos dizer assim, o mais recente dos países que entrou no bloco desenvolvido, né, chegou lá por livre vontade do mercado. Chegou porque o país teve política industrial, sim, teve inteligência, investiu pesadamente em educação, né? Tá? E essa crise, ela mostra isso, né? Quem é que está conseguindo se movimentar melhor? São os países que têm
tecnologia, que tem empresa, que tem indústria, né? Esses estão conseguindo achar soluções, né? A gente está conversando com o CEO da Aeromóvel Brasil, empresário Marcos Quester. Vamos fazer um breve intervalo do Rio Grande que dá certo. Você fica conosco, nós já voltamos. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo, hoje falando sobre mobilidade urbana, sobre o momento pós-pandemia, indústria brasileira também, com o empresário, CEO da Aeromóvel Brasil, Marcos Quester. Marcos, em meio a esse processo todo de pandemia, as principais cabeças de mobilidade urbana no mundo inteiro também ainda permanecem reunidas por teleconferência, por seminários online. O que pode brotar a partir daí, já que nós temos grandes desafios de mobilidade a partir de tudo que passamos? Essa é a pergunta, na verdade, né, Osiris, porque a situação atual, né, a principal medida hoje preventiva da pandemia é o distanciamento social, né? E o distanciamento social, ele é contraditório com o sistema público de transporte, né? Então, nenhum metrô, ele é planejado para as pessoas ficarem ali a 2 metros de distância um do outro, né? Isso não tem sentido. Pode ser uma situação emergencial agora, mas o sistema não foi pensado para isso, né? E para te ter uma ideia, o cálculo, né, de capacidade de um sistema de transporte em trilhos, né, varia um pouco de país para país, mas em média se usa 6 passageiros por metro quadrado, né? Então tu imagina, 1 metro quadrado, 1 metro por 1 metro, botar ali 6 pessoas, né? Tá longe de ser distanciamento social, isso. Com certeza. Então, as discussões são essas, né? Como é que resolve isso? Porque o primeiro movimento para quem tem condição econômica, né, é voltar para o automóvel, né? E a cidade inteligente, ela puxa para o lado inverso, né? De que o sistema público seja não um símbolo ali de distanciamento ou de classe social, né, de exclusão social, mas que todas as pessoas usem, né, os empresários, os médicos, os operários, os professores, os alunos, todo mundo usa transporte público, né, turista, enfim, né. E esse momento ele empurra por uma situação inversa e até estimula, né, a pessoa a voltar para o transporte privado, que é o grande vilão aí das cidades inteligentes aí do século XXI, né? Então, algumas cidades estão fazendo movimentos interessantes. Por exemplo, Londres tem um tremendo sistema de metrô, um dos mais eficientes do mundo, né? E a estratégia de Londres toda é feita na superfície. Quer dizer, eles estão olhando para a superfície. Bom, nós temos que resolver esse negócio na superfície, né? Porque não dá para, né, colocar aquela massa de gente toda no metrô atualmente. E isso está gerando ali um enorme investimento, por exemplo, na reconfiguração das ruas, né? Eles vão fazer hoje o maior sistema de ruas sem automóveis do mundo. Tá? E uma outra medida, né, que foi, inclusive, discutida aqui em Porto Alegre, pela Prefeitura de Porto Alegre, né, é a questão do pedágio de congestionamento. Então, esse é um outro instrumento que os ingleses estão usando, né, para desestimular o automóvel. Então, aumentou agora em 30%, né, o imposto, né, a taxa essa de congestionamento. Para tu entrar em determinadas áreas centrais, né, aquilo tem um pedágio eletrônico, né, então o cara paga caro às vezes, né, 15, 20 libras para trafegar em determinadas áreas da cidade, né. Então é muito desafiador, né, também desafia aí para novas tecnologias, né, mais eficientes, né, porque esse problema do transporte público, né, e a gente está vendo isso no Brasil, onde o modelo diesel pneu, né, ele é muito ativo, né, a questão econômica disso, né, as empresas de ônibus no Brasil, elas estão em muita dificuldade econômica, né, vem o debate do subsídio, né, esse subsídio ele é normal, ele é comum. Sim. Nos países desenvolvidos, né, no mundo só inteiro, que agora, né, tem um problema, né, tem ainda menos passageiro, né? Quer dizer, os sistemas eles vão ter que ser mais amplos, né, vão ter que ter a sua capacidade revisitada, né? Então, entra também, Osiris, nessa questão aí das subvenções, né? Isso é um tema que tem que ser abordado em algum momento, né? É verdade. O Japão está utilizando lá do metrô um robô ultravioleta e o raio é utilizado 100 pessoas dentro do vagão e ele mata o vírus no caso, mas depois as pessoas ingressam no vagão e tem que se deslocar na composição, obviamente. A gente vai passar por tudo isso, vai surgir a vacina, o remédio. Como é que a Aeromóvel pensa o futuro e os projetos que estavam represados, como é que estão nesse momento?
O aeromóvel ele tem uma característica, né, Osiris? A gente tem um produto, uma tecnologia que ela foi concebida ali no final dos anos 60, né? A coisa importante do aeromóvel... Esse que está do teu lado, dizer, Marcos, é a última versão da composição, né? Esse aqui é o veículo 2020. fabricado, geração 6, né? O veículo fabricado pela Marco Polo, né? Que é um veículo que atende todos os requisitos metroviários, né? Ele tem algumas características interessantes, né? Por exemplo, a porta de emergência, ela vai até o piso, né? Já é uma evolução importante, né? Todos os materiais são anti-chama, né? Como rezam as normas metroviárias, portas metroviárias largas, né? De 2 metros de largura, né? Que permitem o rápido escoamento. E esse carro, até pela tua pergunta, é interessante, Osiris, esse carro já foi previsto, esse carro é completamente lavável, tá? Esse carro aqui tu pode entrar com lava-jato e lavar ele por dentro, né? Ele foi todo previsto, desenhado para a água escorrer, né? Então ele pode ser lavado, né? Que é uma característica interessante agora, né? Nessa questão de higienização, né? Porque a higienização manual ela é muito cara e muito demorada, né? Então esse requisito do carro ser lavável por dentro, né, ele já é uma característica que pode ser interessante aí nos novos procedimentos, porque depois do coronavírus, né, essas regras sanitárias elas ficam, né, porque também a gente começa a se dar conta, né, que as gripes normalmente elas se espalham da mesma forma, né, a contaminação entre pessoas, né, é talvez excessiva, né, isso me parece que vai ser mais restritivo daqui para frente, né, porque hoje tem um vírus letal aí, né, e muito sorrateiro, né? Difícil, que a ciência ainda não entende completamente como é que ele funciona, né? Mas todas as gripes, as viroses, elas se transmitem de forma semelhante, né? Então isso virá para a nossa vida, né? E afeta, claro, o sistema de transporte. Mas a tua pergunta sobre a tecnologia aeromóvel, Osiris, então tem duas características. Né? Uma particularidade, um detalhe, que é essa questão do equipamento ser lavável e pode ser lavado rapidamente, quer dizer, todo final de viagem leva uma ducha, alguma coisa desse tipo, né? E a outra característica é a eficiência energética, né? Porque o aeromóvel ele vem do princípio de um veículo muito leve, tá? De transportar menos peso. Tá? Isso é um princípio científico, e de engenharia. Tá? O aeromóvel ele tem um pouco dessa questão de inovação, né? Mas ele não é uma ideia, ele não é um coelho da cartola, ele não foi uma ideia que saiu do nada, ele foi um processo, né, que foram feitas 9 linhas experimentais até hoje, né, para chegar na concepção tecnológica atual. Né? E a linha de Porto Alegre da Transurb, né, é a linha que demonstrou a eficiência energética do sistema. Por exemplo, o custo operacional, Osiris, é uma quinta parte do custo operacional do ônibus. Né? Quer dizer, onde o ônibus está gastando R$100 para operar, o aeromóvel gasta 20. Né? Isso vai fazer diferença daqui para frente. Né? Até porque os carros provavelmente vão ter que andar mais vazios, né? E essa equação ela fica mais difícil, né? Tu não pode mais empacotar as pessoas, né? Como o transporte público faz em muitas situações, né? E aí a eficiência energética ela vai pesar, né? Então nisso aí a nossa tecnologia ela é interessante, porque ela nasceu nos anos 70, mas o aeromóvel tem uma característica assim de estar sempre muito atualizado às mega tendências atuais, que é o sistema elétrico, que é o sistema sobre trilhos, né? Que não tem resíduo de borracha, ele não dispersa micropartículas, né, microplásticos nas ruas, né, não traz essa poluição. Na implantação que é uma poluição não tem nova, canteiro, né? de obras com buraco e não tem que desapropriar, né? O trilho ele tem os bondes já, os bondes de Porto Alegre, os trilhos estão lá até hoje em alguns lugares ali na Rota da Praia, a gente olha e ainda tem uns restinhos de trilho, né? O trilho ele tem uma durabilidade absurda, né? Porque é um material rodante, né? Uma pista, né? Que dura 100 anos, né? Quer dizer, o trilho é diferente de uma cobertura asfáltica, né? Que precisa ser recapeada aí a cada, sei lá, 5 anos, né? Então é um conceito bem diferente. O aeromóvel vem com esse conceito, né? Então, o que são essas mega tendências de transporte, né? Então, sistemas elétricos, primeiramente, né? Sistemas sobre trilhos, né? Sistemas automatizados, né? Essa é uma palavra-chave. Tá? A eficiência que o sistema aeromóvel tem em relação ao ônibus, por exemplo, né? Ela está muito mais relacionada à automatização do sistema, né? Do que a energia em si. Claro que a soma das duas coisas é que chega lá naquela relação de 1 para 5, né? Mas a automação é um componente importante. Então, o sistema de transporte ele tem que funcionar que nem um elevador de um prédio, né? Antigamente tinha lá sensorista, uma série de
procedimentos até para o elevador. Hoje o cara aperta o botão, inclusive o elevador já diz para onde vai, né? Tu já entra no elevador certo e ele te leva para o andar, esses elevadores mais inteligentes, mais modernos. Então o sistema de transporte é a mesma coisa, né? Sim. Ele tem que racionalizar as viagens, né? E racionalizar o custo da sua operação. A gente está conversando com o CEO da Aeromóvel Brasil, Marcos Cuesta, nesse Rio Grande que dá certo. Vamos fazer mais um intervalo, você fica conosco, voltamos em instantes. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo, ouvindo hoje o CEO da Aeromóvel Brasil, empresário Marcos Cuesta. A Aeromóvel, os projetos que tinham represados antes da pandemia, como é que ficou essa operação? Porque tinha um estudo em Cúcuta, na Colômbia, tem nos Estados Unidos, tem a licitação de São Paulo. Como é que estão esses processos todos? Eles vão bem, Osiris. A primeira coisa assim, é que sistemas de transporte, né, como a maioria dos empreendimentos de infraestrutura, né, eles são demorados, né? Então, normalmente, de um conceito, de uma ideia, de uma vontade política, às vezes, né, até se ter uma implementação concreta, tá, tu pode colocar aí no mínimo 3 anos, no mínimo, né? O normal são 7, 8 anos, né, para que esses processos todos sejam definidos, enfim, né? Isso tem um problema porque normalmente os mandatos são 4 anos, né? Sim. Esse negócio leva 6 já não encaixa com a agenda política, esse tipo de empreendimento. É uma das explicações, né? Porque isso demore. Mas, sim, Osiris, assim, a linha de Porto Alegre, quando ela demonstrou a grande eficiência, a grande diferencial de custo e de eficiência energética, ele levantou, assim, uma série de projetos que estavam consultas, na verdade, em nível internacional, tá? De uma forma, até nos assustou um pouco a velocidade com que isso aconteceu, né? Hoje nós temos ali em torno de 120 projetos, claro, isso em diferentes estágios, alguns são consultas iniciais, outros são licitações, outros já estão, inclusive, com a licitação ganha, né? O caso do aeroporto de Guarulhos, tá? No aeroporto de Guarulhos nós somos um dos participantes, o único participante nacional, né? E vencemos a licitação. E ali o coronavírus mostrou a importância de um produto nacional, tá? Porque todos os nossos concorrentes são importados, tá? São equipamentos fabricados em outros países, né? Por exemplo, se essa obra iniciasse hoje, essas empresas nem conseguiriam, né, fazer o empreendimento, né? Porque tu não consegue trazer um engenheiro da Europa, ou da China, ou dos Estados Unidos nesse momento de pandemia. A logística internacional ela tá toda em colapso. Então, mais uma vez, isso mostra aquilo que a gente vinha falando antes, né, da importância da indústria nacional. Tá? E o aeromóvel ele tem uma cadeia produtiva totalmente brasileira, né? 95%, né, dos componentes são feitos no Brasil, com exceção de alguns itens que o Brasil não faz. Por exemplo, o trilho, né? O Brasil não fabrica trilho, né? Componentes eletrônicos de semicondutores, o Brasil não fabrica, então isso está dentro dos equipamentos eletrônicos, né? Fora isso, né, a mobilização, por sermos indústria brasileira, é imediato. Então, isso agora mostrou um viés aí da importância das cadeias produtivas locais, sem falar na ativação da economia, né, na geração de empregos, que agora todos os países estão preocupados com isso, né, de como reativar as suas economias. Claro. Então, tudo indica assim, que essa linha de priorizar ou de olhar para a indústria brasileira e para as cadeias produtivas do país, né, isso está reforçado, todos os países estão fazendo. Imagino que o Brasil vai fazer também isso, né, nesse mundo competitivo. Então, sim, nós temos vários projetos, alguns estão interrompidos, por exemplo, né, aeroporto de LaGuardia, em Nova York, é um projeto que a gente está participando, né, Nova York pegou em cheio, ainda mais se falando de aeroporto, né? Então, é um negócio que vai ficar provavelmente aí para o segundo semestre desse ano, né? Mais uma série de projetos na China. Temos um processo de licenciamento em andamento na China hoje, tá? Isso está numa etapa final. Temos projetos aí na Austrália, na Nova Zelândia, na Indonésia, né? E alguns já numa fase mais avançada, como eu te falei, esse de Guarulhos. Na Colômbia também, Rio Negro, o edital deve estar sendo feito nas próximas semanas. Agora, recentemente mudou o prefeito lá, né? Então isso tem que dar um tempo, né? Imagino que aí nos próximos 2, 3 meses a gente deve ter lá o edital sendo lançado na cidade de Rio Negro. E assim vai, né? Então, porque a necessidade ela é grande, né? Quer dizer, as cidades precisam de tecnologia nova em mobilidade, né? E não tem muito espaço, não tem muita opção, né, entre o tradicional diesel pneu do ônibus e
o metroviário tradicional subterrâneo, que Sim. é muito caro, né? Que poucas cidades podem bancar. Né? CEO da Aeromóvel Brasil, empresário Marcos Quester, o que é fundamental para o Rio Grande sair desse processo de crise? Olha, eu acho que o Rio Grande está indo bem nessa crise, Osíris. Eu acho que tem pouco a ver com isso que a gente, com esses fenômenos que a gente está vendo, né? De valorização ali, por exemplo, no Brothers in Arms. Ontem nós fizemos uma entrega para o governo do estado, tá, de máscaras, essas N95, que é um equipamento bem simples, né? E que o Rio Grande não tinha ninguém fazendo. Então, o empresário Igor Dresch, aqui de São Leopoldo, ele topou o desafio e entregou ontem um piloto de máscaras que ele fez ali na fábrica dele em São Leopoldo, né? Então, acho que esse olhar, né, esse espírito comunitário que apareceu, né, e até de emergência, né, acho que a gente precisa, aí, como empresários, como universidades, como jornalistas, então a gente tem que pensar, né, o mundo como um ambiente muito competitivo, muito hostil, né, e que nós precisamos resolver os nossos problemas aqui, do governo, empresários, né, cidades, associações, né, se vocês aí, os amigos da imprensa, né, ajudar nessa conscientização. E dá certo sim, pode ter certeza. Marcos Quester, CEO da Aeromóvel Brasil, obrigado pela presença no nosso Rio Grande que dá certo. A Aeromóvel Brasil também é parte desse nosso Rio Grande aqui que dá certo. Parabéns pelo trabalho aí e vamos passar esse processo todo. Obrigado. Obrigado, Osíris. Até mais. O Rio Grande que dá certo vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Voltamos no próximo encontro. Até lá.